Pois bem, não sei, vou dar boa noite porque a gente vem me assistindo à noite. Bom dia, né? Boa tarde, sei lá, a hora que você vai me assistir. Vamos dar continuidade ao nosso curso completo de medicina legal, né? Como já disse, eu acho que eu falei da outra aula, né, que vai ter concurso em maio, em Brasília, para médico perito legista e para delegado de polícia civil também. Eu não vou dar ritmo acelerado ao curso por causa desse concurso. Porque a minha proposta é um curso autônomo, é um curso completo. Você grava tudo, bota numa pastinha, está lá o curso completo de medicina legal. Aí tu faz o que você quiser com esse curso. Entendeu? Agora, é claro que quando chegar umas 2 semanas antes do concurso, eu vou dar um upzinho, dar uma corrida em alguns aspectos, para que aí você já, né, fique um pouquinho mais preparado. Mas mesmo assim, depois da prova, lá em Brasília, eu vou dar continuidade ao curso nesse ritmo cadenciado, mas que vai fixando, sedimentando a matéria, né? Muito bem. Eu estou muito feliz porque tenho recebido ainda vários e-mails de gente que está me acompanhando, né? A professora Heloísa A. Neves, eu não sei que é colega da aula de quê, mas te agradeço aí os elogios, né? Minha forma de dar aula é isso mesmo, batendo papo e botando a matéria pouco a pouco, né? Eu gosto assim. Vou mandar um abraço enorme para o meu amigo Bruno Albuquerque, né? Merecida vitória, hoje advogado do BNDES. Agradece, Papai do Céu, isso é uma bênção. Está com a vida feita. Parabéns, te admiro muito. Um grande abraço para a minha turma lá do mestrado em Buenos Aires. Nós fazemos na UCES, na Universidade lá de Ciências, né, Econômicas, tá? A gente faz mestrado em Direito Empresarial. Mandar um abraço à minha turma lá de Buenos Aires. Em especial lá para o meu grande amigo Luiz Antônio Pinheiro, né? Não fomos nesse semestre, mas nós vamos em junho para Buenos Aires para complementar esse mestrado. Mas hoje eu quero dar em especial um grande abraço a um mestre e que toda vez que eu estudo direito administrativo eu tenho que lembrar do cara, né? Que cara é meu chapão mesmo. Deixa eu contar uma fofoca. Quer dizer, eu quando entrei para a faculdade de Direito, eu entrei também para o curso preparatório. Uma coisa meio de maluco, né? O cara começou Direito e já está estudando para Procuradoria do Estado. Mas foi bom, porque pouco a pouco fui aprendendo paralelamente à faculdade. Foi bacana porque quando eu cheguei no 8º período, eu fiz uma excelente prova da ordem da OAB. Mas na segunda fase eu precisava ter noção de prática, de peças e tal. E como eu optei pelo direito administrativo, eu fui fazer o curso com o professor Leandro, né? O Leandro Veloso, né? Poxa, foi muito legal. É um baita de um professor. Transforma-se o que é difícil numa coisa fácil, o que é fácil numa brincadeira. Então, beleza. Eu praticamente gabaritei a segunda fase do exame da ordem, né? Eu fiz administrativo. Por isso eu estou recomendando que vocês também, de alguma maneira, procurem conhecer este professor que é espetacular em termos de direito administrativo. Vou usar aquela minha técnica, né, de usar a microcâmera, né, para dar logo a vocês aqui olha só, é o professor Leandro Veloso, professor de Direito Administrativo. Anota aí, gente, anota aí que vale a pena. Está lá o Facebook dele, é o Leandro Veloso. Está ali também o site www.leandroveloso.com.br e o app dele que
que vai dar a vocês vários toques, né, a respeito de direito administrativo. Vale a pena. Escreve aí, ó, appstore.com/Leandro Veloso. Falou, gente? Então tá aí dado, e vou aproveitar então e mandar para o meu amigo, professor Leandro Veloso, um grande abraço e muito obrigado por tudo que você me ensinou. Sempre agradecido, sempre. Bom, muito bem, beleza. Tem mais alguém para falar? Acho que não, né? Tudo bem. Ah, tem que dar o meu e-mail, né? Daquela moda eletrônica, né? É drsilasmelo@gmail.com. Continue mandando lá o e-mail, né, à vontade, fazendo críticas construtivas ou não. Eu adoro. Mas até hoje todo mundo gostando bastante. Tomara que eu continue agradando ao máximo. Então vamos nessa. Vamos falar do que nós estamos falando. Nós acabamos na aula passada falando sobre como identificar. Eu sempre imagino assim, um corpo no chão. Pronto. Ele pode ter recém-morto, pode ser já apodrecido, não é? Pode ser cadavérico, pode ser, portanto, esqueletizado, pode também ser apenas uns fragmentos. Ó, você tem fragmentos, você tem que saber, primeiro, se aquilo é osso de gente ou é de animal, irracional. Aí falamos sobre isso. Se é um corpo, dependendo do estágio, você não consegue reconhecer, mas você tem que descobrir qual é a raça. Falamos sobre como identificar raças. Depois falamos sobre como identificar o sexo, né? Depois comentamos como identificar a idade. Você vê um corpo ali e não sabe qual é a idade. Então vamos definir, tem característica que me diz qual é a idade, a aproximada. Mas agora, nessa aula, nós vamos falar de estatura, malformação, biotipo, cicatriz, palatoscopia, radiografia, sinais individuais, sinais profissionais, tatuagem, odontos de identificação, pavilhão auricular e genoma humano. Parece que é muita coisa? Não é pouca coisa. É simples. Poucas palavras de define isso, uma coisa cada vez. Não esquece que eu sigo o livro do professor Genival, né? Eu sigo o livro do professor Genival, né? Então, se você estiver acompanhando minhas aulas com um caderno na mão, né? E como professor Genival, eu acho que, sei lá, eu acho que você vai ficar muito bem em medicina legal, nunca mais vai ter trauma disso, né? Muito bem. Então, hoje nós começamos a falar da estatura, né? Como é que você mede estatura, né? Você vai medir da ponta da cabeça da pessoa, esticada, deitada, com as pernas juntas, da ponta da cabeça, o lado mais alto da cabeça, né? Até o calcanhar. Eu quero lembrar que a pessoa deitada cresce 1,7 centímetro a 2,1 mais ou menos. Se você se acha baixinho, né, basta você ficar deitado, porque esse achatamento que você faz do seu peso contra as vértebras, aquilo abaixa. Porque entre uma vértebra e outra vértebra existe um espaço preenchido por um tecido fibroso. E esse tecido fibroso, ele é compressível. Então, se você tem o peso do tórax, vai comprimindo as vértebras de tal maneira que a sua altura passa a ser 2 centímetros mais baixo. Você pode perceber que as pessoas mais velhas tendem a um pouquinho mais baixos, né? Por vários fatores. Um deles é essa compressão dos espaços intervertebrais. Então,
A medida, então, quando você medir o cadáver, na verdade, você tem que descontar esse aumento, né? Porque quando ele ficar em pé, vai ficar 1,5 cm a 2,1 mais baixo. Você pode medir também a estatura daquele corpo, daquele osso que está ali no chão, em função de algumas tabelas. Imagina que você descubra no chão um determinado osso, né? Pode ser o húmero, que é o osso do braço, né? Pode ser o rádio, pode ser o fêmur, pode ser a tíbia. São os principais ossos que dá para você jogar numa tabela. Você mede, joga numa tabela e ele te dá uma altura aproximada daquele ser humano que está ali. Para isso nós usamos 3 tabelas principais. A tábua ou tabela, né, osteométrica de Broca, que você vai medir o cadáver, né? A tabela de Etienne-Rollet ou a tabela de Lassagne-Martin. Eu vou botar aqui nessa técnica moderníssima que eu tenho, né? Ali, olha lá, olha as tábuas: tábua osteométrica de Broca, tabela de Etienne-Rollet, tabela de Lassagne-Martin ou Martin, né? Os ossos mais utilizados para medir e chegar a uma medida aproximada da altura daquele ser, o húmero, rádio, o fêmur e a tíbia, né? Não podemos esquecer também que nas medidas vai ter uma pequena diferença entre homem e mulher. Geralmente os ossos do homem tendem a ser um pouquinho maior que os ossos da mulher. Beleza? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais individuais. Então, vamos botar o pé no chão. Eu estou aqui diante de um corpo que está em estado de putrefação, ninguém sabe mais quem é ali. Na verdade, isso nós vamos conversar em outras aulas, né? Então, eu tenho que saber quem é, porque o delegado vai perguntar: perito, vem cá, quem é esse cara que está aí? É homem ou mulher? Qual a idade? Eu tenho que ter parâmetros. Então, uma das formas que eu tenho de identificar essa pessoa, além da idade, do sexo, altura, também através de sinais individuais, né? Serve mais para excluir muitas vezes do que para incluir ou identificar. Por exemplo, se eu sei que a pessoa que eu estou procurando é um homem alto, tal, alguma coisa, de repente você verifica lá que ele tem uma mancha enorme na testa, tal, eu falo: ó, esse cara não é, porque o cara que eu estou procurando não tem mancha. Então, os sinais de identificação, eles facilitam achar quem seja, identificar aquela pessoa, como também como excluir determinada pessoa, né? Manchas, verrugas, qualquer sinal que tiver na pessoa pode facilitar a identificação da pessoa. Muito bem. Outra forma de você identificar ou excluir a pessoa é através de malformações, né? Claro, a pessoa que tem que lábio leporino, não tem? Lábio aberto, palato aberto, coitado, tem que fazer várias cirurgias para corrigir. Por mais que corrija, ainda fica uma pequena cirurgia. Mas tem umas pessoas que não corrigem aquela cicatriz ali, aquela lábio leporino fica perfeita, né? Mas depende muito do tamanho dessa malformação. Então, as malformações identificam pessoas, né? O janus vago, o pé para dentro, o pé para fora, né? O pé torto, a cicatriz de um osso irregular, por exemplo, ele sofreu uma cirurgia de osso, então é muito normal que quando você radiografa, você vê lá a cicatriz. Então, isso vai identificar aquela pessoa de maneira, às vezes, bem clara, né? Tem pessoas que têm uma determinadas cicatrizes ósseas, e quando vê, poxa, é aquela pessoa. Isso nós fizemos muito isso no estudo médio legal. Muito.
temos a mama supranumerária, que eu vou mostrar a vocês. Já viu pessoas que têm uma mama aqui no meio, né? Às vezes tem uma pontinha preta aqui, ó, pontinha, um mamilo mínimo aqui, ó, né? Isso é uma mama supranumerária, né? Isso pode ajudar a identificar aquela pessoa, né? Cifose, escoliose, né? Lordose, tudo também são alterações da coluna e que pode ajudar a identificar também a pessoa. A hidrocefalia, né? O prognatismo, o queixo para frente, né? Ou então a micrognatia, aquela pessoa que tem o queixo para dentro, né? Micrognatia. Nós temos as distrofias de membros, né? Pessoas que têm membros curtos, né? Já viu aquela pessoa que tem um cotoquinho só aqui, né? Então isso identifica a pessoa, uma forma de identificar a pessoa, né? Ausência de membros, por exemplo, pessoa que não só tem uma perna, não tem perna, né? Nós vimos no YouTube um rapaz que não tem perna, não tem braço, dá uma mensagem maravilhosa de vida, vale a pena vocês pesquisarem lá no YouTube. É uma pessoa que se identifica facilmente, esse sujeito morto na rua, facilmente identificável, não é verdade? Porque tem determinadas características que identificam aquela pessoa, né? Muito bem. Os sinais profissionais. Eu particularmente, eu fui perito lá do médico legal, eu nunca consegui identificar ninguém através do sinal. Esse cara era um sapateiro, esse cara era um... Eu nunca vi, nunca consegui. Mas a literatura fala, vamos seguir lá, né? Que é possível identificar as pessoas através, por exemplo, a pessoa que usa cachimbo, por exemplo, né? Pode ser que depois, com o tempo, perceba algumas alterações ósseas em função do uso do cachimbo constante ali. Eu, particularmente, nunca fui capaz de identificar uma coisa dessa. Mas só guarda que é preciso também que entenda que há sinais profissionais deixados no cadáver. Sei lá. O biotipo é aquele longulíneo, na verdade. Esses interessa mais saber quem? A psiquiatria. Porque existem algumas alterações psiquiátricas muito próprias, pessoas mais baixas, tronquinhos, pessoas muito altas, tal. Isso deixa para a psiquiatria. Mas é bom saber que o biotipo também é uma forma de você identificar a pessoa. Agora, hoje em dia, na atualidade, a tatuagem praticamente é como se tivesse escrito, né? Aliás, uma sugestão que eu dou aos tatuadores, né, ou os tatuados, né, que façam tatuagem um pouco também alusiva, alguma coisa a ele mesmo, que facilitaria aos peritos legítimos identificar ele se tiver achado morto na rua, né? Coloca lá Manuel da Silva, rua tal, telefone tal, né? Mas já como ele não coloca uma flor que entra por aqui, que só por aqui, no braço e tal, identifica a pessoa, né? Isso é uma identificação, uma forma de identificar a tatuagem, né? Mas sempre muito relativo, porque 2 ou 3 pessoas podem ter tatuagens iguais no mesmo lugar. Cicatrizes também, eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho. Cicatriz, é lógico, uma pessoa que levou uma navalhada aqui, então uma cicatriz enorme, essa cicatriz passa a ser um elemento de identificação, né? Isso é óbvio. Por exemplo, quem sofre queimadura por ácido, né, fica com aquela queimadura completa, escorrida para baixo. Nós vamos comentar sobre isso, né, que é chamada vitriolagem, e de alguma maneira se identifica também a pessoa, né? Muito bem. A identificação médico-legal também nos dentes, a odontoidentificação, né? Há um sistema chamado Sistema Odontológico de Amoedo, naquela loja de produtos de construção, não, Amoedo, né? É um sistema de identificação legal dos ossos, dos dentes, desculpe, né?
Então, é meio complicado porque na identificação dentária é fundamental que essa pessoa tenha um registro de uma ficha dentária, né? Tem que saber qual é o dentista dele, né? Para comparar e ter certeza que aquela arcada dentária, aquela dentição é do determinado fulano, né? Os dentistas médico-legistas, né? Odontolegistas, eles buscam fazer um estudo da dentição do cadáver e busca descobrir quem era o dentista da pessoa, né? Então, mais uma sugestão àqueles que gostam de se tatuar. Coloca nome, endereço, telefone, o nome do meu dentista também, que ajuda a identificar a dentição. Mas, por exemplo, um carbonizado, vamos falar sobre queimadura depois, o carbonizado fica destroçado, mas os dentes dificilmente são destruídos pelo fogo, por incrível que pareça, né? Então, também pode ajudar a identificar as pessoas através do estudo da arcada dentária e da dentição. Quando eu falo arcada dentária, é essa curva, né? Essa curva que você tem dos dentes, ali tem todos os dentes, aquela curva, aquele arco, né? Aquela arcada. Essa arcada é interessante porque se eu no cadáver medir verificar bem aquela curva, eu posso descobrir até quem foi que comeu aquela maçã, né? Porque a maçã, quando você morde, forma uma marcação exata da dentição. Então, o estudo odontomédico legal pode ajudar bastante. Uma mordida no corpo humano, uma luta corporal, alguém que morde o rosto do outro, pode deixar marcado a dentição, e aí é facilmente identificável a pessoa. Já não se usa muito, que é a palatoscopia. A palatoscopia já é um estudo daquelas mucosas do céu da boca. Aquilo forma um desenho de pregas mucosas e cada pessoa tem o seu desenho. No entanto, ninguém faz uma palatoscopia porque, na verdade, não tem como comparar. Eu nunca fiz isso na minha boca. Como é que alguém vai me descobrir se quer sou eu? Mas fica só aí a lembrança que a palatoscopia, o céu da boca, também é uma forma de identificar, dados os desenhos da mucosa ali que estão. Há uma classificação, mas não tem como ser aferível uma situação dessa. Existe, portanto, também uma forma de identificar pelo pavilhão auricular, né? Cada pessoa tem um formato de pavilhão próprio e nunca muda. Cresce um pouco ao longo da vida, mas não muda muito, né, as características. Mas ninguém identifica pelo pavilhão da orelha. Teria que ter o fenômeno do reconhecimento. Eu já vi, tem uma fotografia dessa orelha, eu tenho essa, comparo, digo que essa pessoa é essa e não aquela, né? Mas tem alguns pavilhões auriculares que são bem característicos, como, por exemplo, uma lesão, uma cicatriz muito grande, orelha de abano muito intenso, distrofias, ausência do pavilhão, pode ajudar a identificar. Mas não é uma identificação absoluta, é uma identificação relativa. E, finalmente, a questão da radiologia, né? Forma de identificar. Imagina, então, um corpo estendido no chão. Quem será essa pessoa? Vamos partir para identificar. Aí vamos ver a altura, sexo, aquilo que já falei, né? Mas também pelo raio-x. O que o raio-x poderá mostrar? Poderá mostrar uma dentição, poderia mostrar o reconhecimento de feridas, de cicatrizes ósseas, próteses metálicas, etc, etc. Hoje não seria só pela radiologia. Hoje nós temos a ressonância magnética, temos a tomografia, temos a densitometria, mas vai ter que ser por comparação, né? Então, essa comparação, o que era o que é, dá-se o nome de reconhecimento. Você já conheceu, agora está tentando reconhecer. Então, voltando aqui no início, para a gente dar um encerramento desse tema, né?
nós trabalhamos a ideia de como identificar em medicina legal. Aí falei que eu posso identificar a pessoa, primeiro sabendo se aquele ossículo que está no chão é de um ser humano ou se é de um animal irracional. Falamos sobre raça, sexo, idade. Falamos que podemos identificar pela estatura, dentro da tabela, etc. Então, aqui eu vou mostrar a vocês, através da nossa microcâmera, que através de um desenho do crânio, eu verifico a angulação facial com a base do crânio. É uma forma de identificar as pessoas. Você lembra? Falei também da identificação através de raio-x. Eu poderia ver aqui uma escoliose, uma lordose importante, uma fratura, uma prótese, alguma coisa assim, uma fratura que teve no passado, alguma coisa assim. Forma de poder identificar. Falei também que o embrião, no caso o feto, né, fora do útero, né, pode ser mensurado. E uma vez medido, eu posso aproximar quanto é o tempo de vida dele. Mostrei o pavilhão de Urânia, se lembra com aquela prévia anterior, mostrando, definindo um pouquinho sobre a idade provável do cadáver. Aqui nos olhos, eu não sei se você vai conseguir perceber, uma pequena faixa branca ali entre a íris e a esclerótica. Esta faixa branca é o que você vai chamar de arco senil, que vai definir uma idade já mais avançada, entre 75 a 80 anos de idade. O raio-x, portanto, é um excelente meio de identificar pessoas, desde que ele já tenha um histórico passado, para que você busque nas imagens radiológicas, né, a comparação. Quanto à estatura, falei das tabelas, né? Você vê o osso, vê a estatura, vê qual é o osso, né, que ele está, por exemplo, aqui. Quem tem determinada medida, tem o fêmur com tanta medida, tem a tíbia com tal medida, a fíbula, o húmero, o rádio, o ulna, etc. Então é uma tabela. Você pega um osso que está no chão e você mede o osso e joga numa tabela. Tá? Isso é o que se faz para mensurar a possível estatura da pessoa. Quando eu falo em sinais individuais, veja, por exemplo, aqui uma pessoa que tem uma fratura de punho. Uma vez você tem a fratura de punho, foi encontrado no chão, morto, eu digo, talvez essa pessoa seja aquela que tinha aquela fratura de... Né? Veja aqui, por exemplo, a malformação. Pessoa que só tem 3 dedos, por exemplo, é um sinal individual, é um sinal de malformação que vai ajudar muito o perito a descobrir quem é ali, uma identificação. Olha aqui, por exemplo, aqui, uma sindactilia, né? A sindactilia é que os dedos existem, mas a pele, você veja que a pele é grande, né? Une os dedos. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, tomara que você consiga perceber aqui. Olha aqui, ó, vou botar o meu dedo aqui, tá vendo? O mamilo e aqui uma mama extranumerária, tá vendo? Pode ajudar a identificar. Veja que as mãos dessa pessoa, os dedos são curtos, mal formados em sua extremidade, pode ajudar a identificar. Hoje percebe-se também que a tatuagem, veja que são tatuagens, múltiplas tatuagens, que podem também ajudar a identificar. Esse aqui, por exemplo, é de uma identificação tranquila, é um dente que a pessoa grampeou lá, o que ele fez, não é que ele fez esse trabalho aqui, é um galo no dente dele, né? Então, achando esse cadáver com esse galo, é facílimo descobrir de repente quem é aquele cadáver. Aqui eu vejo, por exemplo, uma senhora que tem uma cicatriz no rosto, tá vendo? Então ajudará a uma identificação. Ali uma moça com uma tatuagem no braço. Aqui quando tem rotos ou tem as próteses dentárias, ajudam também a identificar. Fraturas na cabeça também ajudam a identificar, etc. Aqui você veja uma cicatriz aqui, ó, no cotovelo da pessoa. Veja que quando descobrindo a pessoa assim é mais fácil identificar. Radiologias dentárias
pode também nos ajudar na identificação. Uma pessoa que teve múltiplas fraturas do osso da cabeça, né, pode ser identificado mais facilmente. Muito bem. Ok. Falamos isso. Então você que vai pegar o livro do Genival, vai ler isso, tudo que eu falei, fala, poxa, ele falou isso, agora é mais fácil entender, né? Acabamos essa aula, a gente vai fazer agora um intervalo de uns 2 dias mais ou menos, para você ter tempo de assimilar isso. E a próxima aula será sobre papiloscopia, porque tem umas fórmulas que eu quero falar para vocês sobre papiloscopia. E aí sim, encerramos a antropologia e partiremos então para finalmente outra matéria em medicina legal. Tenham todos uma boa noite.